trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou, quando meu aleluia cessou. Nova canção me deste e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti. E para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste. Diga isso a Ele nesta manhã. O Senhor está aqui. Ele não é filho do homem para que se arrependa. A promessa do Senhor vai se cumprir na sua vida. Ele vai alcançar a sua família. Ele vai alcançar os seus parentes. Ele vai alcançar o seu filho. Ele vai alcançar a sua filha. Ele vai alcançar o seu marido. Por isso cante, exalte o nome dele. Oh! Ele está aqui para que você se lembre das promessas, das promessas. Oh! Até meu ser desfeito ser. Teu amor
você vai a Ele. É Ele que é o seu lugar de descanso. É Ele que é o seu lugar de refúgio. É nele que nós nos fortalecemos. A quem eu irei, Jesus? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem. Só Ele tem. Só Ele tem. Salmos 19 diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e a noite mostra a sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouve a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade do céu e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Você pode dizer: o Senhor nosso Deus, Ele é grande. Os céus, Ele anuncia as obras das mãos do Senhor. Tudo ao nosso redor, nós podemos ver a mão de Deus. Esses dias eu estava comentando com um familiar, eu falo: eu não consigo olhar para a minha vida e não ver Deus. Desde que eu me entreguei ao Senhor, tudo o Senhor fez. E Ele continua fazendo. E eu estou aqui para te dizer que Ele vai fazer na sua vida também. E vai continuar fazendo. Ele vai continuar fazendo. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Aleluia! Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço o seu sussurro na brisa do que vem do amanhecer.
onça do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, tudo que eu vejo, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Aleluia, toda a criação a cantar. Você pode dizer isso a Ele nesta manhã? Aleluia, toda a criação te louva. Nós somos criação dele. Aleluia.
toda a criação a cantar. Nós estamos aqui, Jesus. Aleluia. Te louva. Vamos erguer essa voz. Aleluia. Toda a criação a cantar. Aleluia. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Aleluia. Nós te louvamos, Jesus. Nós te bendizemos nessa manhã. Lutamos com armas de fé e nada irá enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso é, na tempestade está, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevalecer e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos.
grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és. Diga isso, como um trovão, Ele que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso. Aquele que era e que há de vir, o Alfa e o Ômega, digno de tudo. Aquele que era e que há de vir, o Alfa e o Ômega, digno de tudo. Aquele que era e que há de vir, o Alfa e o Ômega, digno de tudo. Aquele que era e que há de vir, o Alfa e o Ômega, digno de tudo. Aquele que era e que há de vir, o Alfa e o Ômega, Ele é digno de tudo. Aquele que era e que há de vir, o Alfa e o Ômega, digno de tudo. Aleluia, o Senhor Deus onipotente reina. 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 O Senhor Deus onipotente reina. Aleluia, o Senhor Deus onipotente reina.
estava ministrando essa música, o Senhor me lembrou de algo que nós vivemos nessa quarentena. Nós ficamos muito tempo sem vivenciar isso aqui. Esse momento de igreja, esse momento que nós estamos juntos em união, em comunhão com o Senhor. O Espírito Santo me falou fortemente. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão. Mas eu falei, Deus, eu não quero fazer parte disso. Eu não quero que o meu amor pelo Senhor se esfrie. Eu não quero que essa paixão que há dentro do meu coração se esfrie. Eu quero que isso permaneça como nos primeiros dias. Eu quero, Senhor, fazer parte da igreja Filadélfia, que é apaixonada pelo Senhor, que queima de amor pelo Senhor. Eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eu não quero que meu amor se esfrie. Eu quero permanecer com o amor dos primeiros dias. E o Senhor quer restaurar isso em nós. Eu senti te falar isso. O Senhor quer restaurar essa paixão em nós. Vai começar no seu quarto, no seu particular com Deus. E quando você chegar aqui, isso aqui vai ser tomado pelo Senhor. Não vai ser não, a gente não vai ser tomado só aqui, mas isso aqui vai ser tomado pelo Senhor. Muitos vão chorar, muitos vão se arrepender de uma vida que tem vivido e vão se converter ao Senhor. Muitos, o amor vai ser restaurado. E eu vejo isso acontecendo. Nós não vamos ser a igreja que perdeu o amor pelo Senhor. Nós vamos ser a igreja que o amor continuará. Amém. Amém. Aplauda eles, irmãos. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Vocês conseguem sentir o fogo aqui? Perdão, irmão. Nós passamos alguns meses sem poder nos ajuntar, né? Como é bom sentir tudo isso. Vou trazer a palavra de generosidade. E generosidade está ligada a tudo isso. Eu vou ler com vocês aqui Atos 10. E vocês vão perceber que generosidade está ligada a tudo isso. A todo esse mover, a todo esse fogo. A tudo que exalta o Senhor, a tudo que adora o Senhor. Atos 10, 1. Se você puder me acompanhar, senão a palavra vai ser projetada aqui atrás. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, acerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram à memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por nome Pedro. O Senhor, observando aquele homem, as orações e as esmolas deles chegou ao Senhor. E ele mandou ali os mensageiros falar com Pedro.
Antes que Pedro falasse para aqueles homens, quando chegassem lá, falar: eu não me envolvo com vocês porque vocês não são da minha raça. Deus deu uma visão para Pedro, desceu um lençol cheio de animais que não poderiam ser comidos, porque Deus falou lá no Velho Testamento que não deveria comer alguns animais que seriam considerados imundos, e desceu um lençol cheio de animais e falou: Pedro, mata e come. Pedro falou: Senhor, jamais eu comerei algo imundo. Desceu pela terceira vez, diz: Pedro, mata e come. Senhor, eu nunca farei isso. Desceu pela terceira vez: Pedro, mata e come. Senhor, eu nunca vou comer nada imundo. E Deus falou para Pedro: não torne imundo aquilo que eu santifiquei. Depois, se vocês quiserem dar uma lida em Atos 10 todo, leia, peça para o Espírito Santo te dar a revelação dele. Eu li algumas vezes aqui, e todas as vezes que eu chegava no final, eu estava dessa forma que eu estou agora, em lágrimas. Bem, lá no versículo 25, aconteceu que indo Pedro a entrar, já lá na casa de Cornélio, aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se aos pés o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considere-se comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta da hora 9 estava eu observando em minha casa a hora 9, diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Achava-se este homem, Simão por nome Pedro, achava-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Gente, me desculpa a forma que eu estou lendo, eu estou aqui, eu não estou aguentando meu corpo aqui, tremendo. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar o povo, testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falando essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro,
admiraram e porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois o ouviram falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse ali por mais 4 dias. Perdão, irmãos. Olha que a oração e a esmola fez. Olha como tocou o coração de Deus, o coração de Cornélio, o coração generoso, um coração piedoso, um coração que quer fazer o bem às pessoas, o coração que se doa, um coração que se propõe a ajudar o próximo. Jesus não foi chamado para salvar os gentios, mas nós somos salvos pela renúncia dos judeus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que eles rejeitaram a Jesus, porque hoje nós somos salvos. Você está aqui neste lugar, eu estou aqui neste lugar, porque alguém foi generoso no passado antes de eu me converter. Nós estamos aqui porque alguém praticou a boa ação, porque alguém foi generoso em contribuir para que esse prédio fosse aberto, para que outros prédios fossem abertos, para que pessoas possam receber o Evangelho de Deus. Cornélio recebeu o Evangelho de Deus porque pessoas foram generosas. E ele aprendeu a ser generoso com a generosidade das pessoas, e ouvindo a palavra de Deus, ouvindo quem Jesus era, o quanto Jesus era generoso, o quanto Jesus queria praticar o bem, o quanto Jesus queria salvar as pessoas. Eu e você não somos diferentes de Jesus. Nós somos a imagem e semelhança dele em todas as coisas. O nosso coração é como o coração de Jesus. A nossa mente é como a mente de Jesus. Nós não podemos reter aquilo que pode fazer a obra de Deus. Eu, sendo ateu no passado, hoje estou aqui ministrando a palavra para vocês. Eu que alguém um dia, a pessoa vinha falar de Deus para mim, e eu dava risada, eu era hipócrita, eu era chocarrão. E hoje eu estou aqui ministrando a palavra para vocês, por causa de alguém que foi generoso. Não se impeça de ser generoso, contribua com essa obra, seja como Cornélio. Seja generoso, seja generosa. Ajude com que amanhã pode ser um parente seu que esteja aqui. Se essa igreja fechar hoje, o que vai ser? Pessoas que é para estar aqui, elas vão ter que estar aqui, elas não vão estar em outro lugar. Pessoas que é para estar na Assembleia de Deus vão estar lá, não vão estar em outro lugar. Essa obra aqui, nós fomos chamados para essa obra aqui. Esse prédio tem que estar aberto por minha causa e por sua causa. Isso não te isenta de você ministrar na rua, no meio dos seus familiares. Mas a obra é feita aqui também, com a sua generosidade. Na sua cadeira tem um envelope. Se você ainda não é dizimista e ofertante, se você não tem seu envelope ainda, você pode pegar um envelope desse, contribuir com a obra. Se você já é dizimista, já é ofertante, seu envelope está lá atrás. Se você quer ser um dizimista e um ofertante, quer que seu envelope esteja com o seu nome lá atrás, escreva o seu nome nesse envelope que está em branco aí agora. Depois no próximo culto já vai estar lá atrás, já com o seu nome. Eu peço que se você se levante em nome de Jesus. Pode pegar o seu envelope. Nós fazemos isso, deixamos os envelopes aí, não é para você contribuir forçosamente, não. É só por conta de não termos que passar no meio de todos por causa dessa pandemia.
dos infernos, né? Mas já está repreendida em nome de Jesus e nós somos protegidos por Deus. Nós somos blindados em nome de Jesus. Eu queria estar orando e após a oração, se você quiser vir trazer a sua envelope até aqui à frente, fique à vontade. Deus, obrigado, Senhor, obrigado por cada vida aqui, Senhor. Obrigado por falar conosco, obrigado por, Senhor, nos ensinar, Pai. Senhor, que esses dízimos, essas ofertas sejam abençoados pelo Senhor. Que não venha faltar o recurso na vida dos meus irmãos. Que não venha faltar o alimento, que não venha faltar, Senhor, o dinheiro para que as contas sejam honradas em seus lares, Senhor. Que não venha faltar a abastança. Que, Senhor, o Senhor possa abençoar, recalcada, sacudida, transbordantemente, generosamente a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Shalom, igreja. Shalom. Glória a Deus. Graças a Deus pelo calor, né? E tá todo mundo mais feliz. Todo mundo entra aqui na rampa já sorrindo. Certo que não dá para ver, mas os olhinhos denunciam, né? Glória a Deus. Gostaria que você ficasse de pé, pegasse a sua Bíblia. Se você está sem Bíblia, põe a mão no seu coração, erga uma mão e a outra você coloca no coração e repita assim comigo, com os olhos fechados. Diga, esta é a minha Bíblia. Não, com mais vontade. Diga, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Nesta manhã, eu serei ensinado pela palavra de Deus. E eu confesso, corajosamente, que a minha mente está alerta. E eu nunca mais, diga nunca mais, serei o mesmo, em nome de Jesus. Aleluia. Pode tirar o retorno para mim aqui, pode deixar sem, tá? Acho que é melhor para os irmãos lá. Glória a Deus. Irmãos, estou tão feliz que nós estamos compartilhando uma série chamada Família. E eu não sei você, mas se tem uma coisa que Jesus veio trazer para nós, é inclusão nesse negócio chamado família. Eu sei, nós nascemos numa família onde nós não escolhemos onde nós nascemos. Mas eu quero te dizer, Jesus escolheu você e eu para sermos parte da família dele. Isso foi uma escolha celestial. Você e eu fomos escolhidos para participar da família de Deus. Eu queria começar lendo um verso com você. Está lá em João, capítulo 1, verso 10. Está muito alto o som? Cadê o JP? Baixa só um pouquinho para mim. Som. Melhorou? Não, está mais alto, né? Som. Melhorou? Legal. Vamos lá, João, capítulo 1, vou ler com vocês aqui. Diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi aceito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, o Leandro disse aqui que Jesus veio para os judeus. Contudo, os judeus não quiseram Jesus. E o que aconteceu? Aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Próximo. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Próximo.
Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como de um unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Diga aleluia. Diga eu faço parte da família de Deus. Porque nós somos filhos de Deus. Você e eu somos filhos de Deus. Uau! E eu intitulei essa palavra dizendo de pai para filho. Eu quero trazer algo do pai para os filhos. Do Pai Celestial para nós, filhos. Às vezes nós não nos relacionamos com o Pai porque nós temos uma ideia errada a respeito dele. Porque nós somos aquilo que nós fomos ensinados. E nós, à medida que nós crescemos, nós nos tornamos aquilo que nós acreditamos. Então, se nós fomos criados de uma forma onde às vezes nossos pais diziam assim: olha, se você não comer tudinho, Deus vai castigar você. Quem é dessa geração? Você ficou com medo agora de levantar a mão. Deus castigar você, né? Você está denunciando seu pai e sua mãe. Mas sabe, nós estamos aqui na terra para receber mais dele, para aprender mais dele. Não julgue seu pai e sua mãe porque eles fizeram isso, porque era a revelação que eles tinham. Talvez eles aprenderam assim. E eu digo, nós somos aquilo que nós aprendemos. Mas nós não precisamos ficar nesse método. Nós podemos participar agora dessa família de Deus de uma maneira bem melhor. É ou não é? Ou você quer viver lá atrás? O saudosismo às vezes é ruim na nossa vida, porque nós ficamos lembrando lá das coisas que para trás ficaram, e esquecemos de ir para o alvo. E Paulo diz: esquece o seu passado, prossiga para o alvo. Então, eu sei que é um tempo difícil para nós termos uma intimidade com Deus hoje, porque nós achamos que a intimidade é um negócio rapidinho. É só olhar para o mundo, e às vezes nós comparamos as coisas do mundo. Nós comparamos relacionamentos com relacionamento com Deus. Eu estou ensinando a minha filha, cultivando ela a ler a palavra. E ontem foi engraçado, porque ela leu, assim, meio capítulo da Bíblia e já queria entender a Bíblia toda. Eu falei: não é assim, filha. Vou te dar um exemplo. Quanto tempo demora para você chegar na faculdade? Ela acha que uns 2 anos. Eu falei: filha, demora pelo menos uns 11, 12, se você for bem. Por que a gente quer se relacionar com Deus rapidinho? Quer abrir um versículo? Deus, fala comigo hoje. Fala comigo. Naquela época, Abias... Não existe isso, irmãos. Relacionamento é tempo. Relacionamento, obrigado, amor, é construção. É tempo junto. É você falar, mas também você ouvir. Porque senão é um monólogo. Só você fala. Pastor, eu não ouço a Deus. É porque você está falando demais. Ou nem está falando nada. Mas o pai quer compartilhar coisas importantes com os filhos. Eu e você estamos aqui porque algum filho ouviu do pai e falou para nós. O pai agora quer falar para nós podermos falar para outros filhos que vão nascer. Você pode dizer amém por isso? E eu queria compartilhar eu pus 4 coisas porque eu não achei aqui o que eu queria falar, a palavra que eu queria falar. 4 coisas a respeito do nosso pai. 4 características, 4 atitudes, não sei, não é atitudes, mas é como ele é e como ele quer se expressar para nós. Talvez diferente do que nós vimos, diferentemente daquilo que às vezes nós acreditamos que ele é. Que ele é um Deus poderoso, que ele está assentado, governando. Ele é isso. Mas a Bíblia diz que ele é um pai presente. Que ele está próximo.
Jesus mesmo disse um dia para os seus discípulos. Os discípulos falaram, mas mostra-nos o Pai. Como que é o Pai? Jesus falou, olha para mim. Como você me vê, você vê o Pai. E nós, filhos, somos a exata expressão do Pai. Pastor, estou longe disso. Hoje é o dia do alinhamento. Hoje é o dia de você ser aquilo que o Pai é. Por quê? Porque há uma expectativa na criação pela manifestação nossa, pela minha e a sua manifestação de como filhos do Pai. Muitos querem ver a Deus, mas como que eles vão ver? Através de mim, de você. Amém por isso? Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar sobre o Pai, é que o Pai nos ama. O Pai nos ama, independentemente da circunstância, independentemente do que nós fazemos, independentemente de algo externo, de algo interno, o Pai nos ama. Eu vou ler um verso aqui, que todo mundo conhece. Ele deveria estar estampado na nossa casa, na geladeira, no nosso quarto. Mas é um verso muito conhecido que nós esquecemos disso. Mas você e eu não podemos esquecer. Que diz assim, João 3,16. Não precisa nem projetar, eu tenho certeza que os irmãos sabem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem Deus amou? O mundo. Pastor, eu não sou o mundo. Você faz parte do mundo. Deus amou você e ama o mundo. Deus ama todas as pessoas que existem no mundo. Deus ama todo mundo. Deus ama. Mas o amor de Deus, às vezes, é diferente do que nós temos como amor. Mas Deus ama. Deus nos ama nos melhores dias nossos, mas Ele ama nos piores. Sabe aquele dia que eu e você erramos e não queríamos errar, ou erramos querendo errar, e depois o diabo vem e nos acusa, nos diz, e essa é a primeira coisa que ele nos diz, que você não é amado. Você ainda é filho, mas não é amado. Foi isso que ele disse para Jesus no deserto. Jesus, é o seguinte, se você é filho, transforme essas pedras em pães. Porque se ele dissesse, Jesus, você que é filho amado, transforme essas pedras em pães, cairia por terra tudo aquilo que ele quer dizer. Porque só o amor pode nos mudar. Só o amor trouxe você aqui. Ou foi outra coisa? Alguém te obrigou a estar aqui? Ninguém. Nós vivemos num país livre. Tem lugares que não, você é obrigado a ser algumas coisas, mas aqui não, aqui é um país livre. E nós somos livres para estar onde Deus quer que nós estejamos. Mas o amor dele trouxe você aqui. Uma sede em conhecer Ele mais trouxe você aqui. Por quê? Porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer por você. O Pai agora deu algo para você que ninguém pode dar. Você pode até morrer por alguém que é bonzinho, não é? Mas você não morreria por alguém que é um traste, que é um assassino, que é um pedófilo, que é um estuprador. Você não morreria, mas Jesus morreu. Porque o Pai nos ama. Isaías 49, do verso 15 ao 16, diz assim: será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê que ainda mama? Nós sabemos que pode. Nós vivemos numa geração que pode. E ele fala, e não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos.
e os meus muros estão sempre diante de mim. Uau, que incrível! Você não é só amado, Deus tem você escrito na palma da mão dele. E não é de uma mão, são das duas, para mostrar que se talvez a gente se esqueça que ele está de um lado, nos protegendo de um lado, como diz Salmo, 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, e você não vai ser atingido, é porque nas mãos do nosso Pai há amor, e o amor está ali escrito, o seu nome, para ele nunca esquecer. Ele é Deus, jamais esqueceria, mas ele afirma isso porque é importante para nós. É importante para nós sabermos disso, de que mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, você sabe qual é o vale da sombra da morte? Você sabe quando você está andando nele. Você olha para o lado, você fala, meu Deus. Você olha para o outro, você fala, que é isso? Você olha para frente, é um buraco. Você olha para trás, não tem como voltar. Pedro sabia disso. Quando ele foi corajoso em pedir, Jesus, deixa eu ir até você. Ninguém tinha andado sobre o mar. Pedro era o primeiro depois de Jesus. E a hora que ele pisou, ele falou, uau, Deus me ama. Só que Pedro começou a olhar o vento bateu, ele olhou a circunstância, como nós hoje em dia, nós olhamos a circunstância, nós olhamos a conta bancária, nós olhamos o futuro, e nós começamos a afundar. Mas Deus é muito amoroso, Ele é rápido, a Bíblia diz que Ele é rápido, Ele rapidamente tomou a mão de Pedro e levantou Pedro. É isso que Ele quer fazer comigo e com você todos os dias. Todos os dias. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nunca Deus nos abandona, sempre Ele está conosco. O Pai nos ama. Esses dias eu estava assistindo com os meus filhos, nem sei se eu devia assistir isso com eles, mas eu estava assistindo um documentário, não é um documentário, nem uma série, é um programa mesmo, acho que no History, que fala de jovens condenados à prisão perpétua. Irmãos, os dois ficaram impactados, porque era um rapaz de 15 anos, ele junto com outros 2 amigos, eles mataram um outro amigo. E aí, esse menino foi preso, o que deu tiro, e os outros também foram. Mas esse que deu tiro foi condenado à prisão perpétua, 15 anos. Quem não sabe o que é prisão perpétua, ele nunca mais vai sair da prisão. Ele vai morrer lá. Não tem possibilidade de ele sair de lá. E aí a Nick perguntou para mim, pai, mas é justo isso? Mas e se ele se arrepender do que ele fez? Eu falei, filha, existem consequências que nós fazemos que são irreversíveis. Mas tem uma que é reversível. Aquela que nós íamos para o inferno, e agora nós temos um Redentor que nos ama, e nós podemos ser salvos. O resto, filha, nós vamos colher consequências, a não ser que Deus queira fazer algo milagroso, e eu creio nisso também. E aí, esse moço foi condenado à prisão perpétua, e os advogados de defesa, eles pegaram várias situações da vida desse menino, de que com, acho que 4 ou 5 anos de idade, o seu pai morreu. E a mãe, porque o pai morreu, eu não lembro do que foi algo trágico. A mãe ficou tão transtornada que entrou para as drogas. Passou um tempo, a mãe se suicidou. Se drogou e se suicidou. Esse menino foi para um orfanato, foi estuprado lá, foi violentado. Foi uma vida desgraçada. A gente fala, poxa vida, olha, ele não teve opção. Nós agimos assim às vezes. Nós às vezes pensamos, nós não temos opção. Mas eu estou te apresentando a opção hoje. Deus ama você. Você pode ter vivido pior coisas da sua vida no seu passado. Mas o Pai, Ele enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai nos ama. E essa é a primeira coisa que o Pai gostaria de falar para você nessa manhã. Que Ele te ama. Ele acredita em você. Você está na mão dele esquerda e você está na mão dele direita.
Os teus propósitos, o sentido para a sua existência foi desenhado por Deus. Receba isso agora no seu coração. Seja aquilo que Ele criou você para ser. Não seja aquilo que alguém disse que você seria. Seja aquilo que o Pai diz sobre você. Você pode dizer amém por isso? Não despreze o amor dele. E uma segunda coisa que eu vejo que o Pai tem, ou que o Pai faz, é que o Pai corrige. E às vezes nós ouvimos isso e agora a gente vai em outro ponto. A gente fala, puxa vida, eu sei o que é correção. Como é duro ser corrigido. Mas espera aí, o que é correção? É corrigir algo que está errado para algo que precisa ser alinhado. Isso é correção. Muitos de nós se relacionam ou se relacionaram com o Pai de maneira que com medo de Deus. Porque nós lemos na Bíblia, olha, e nós vamos ler uma parte aqui, você precisa temer a Deus. Mas temer a Deus aqui não é no sentido de morrer de medo dele e não poder conversar com ele tudo o que você está sentindo, o que você está passando, porque nada passa despercebido aos olhos dele. Ele sabe de tudo. De tudo. Ele sabe o que você está pensando, ele sabe o que eu estou falando, o que eu vou falar, ele sabe de tudo. O nosso relacionamento com ele precisa ser baseado no eu aceito você me corrigir. Porque todo filho que aceita a correção vive uma vida muito melhor. É ou não é? É ou não é? É igreja? Ou não? Não, filho que é corrigido, ele vive uma vida estrambelhada. Eu não estou falando de pais que abusam disso, que agridem os seus filhos na hora da correção. Estou falando de pediatra. A correção para Deus é de pediatra. Pediatra examina e fala, olha, precisa disso aqui. Isso aqui não pode mais. Olha, dá isso daqui que vai melhorar. Não faz isso, pai, porque isso daqui não é bom. É isso que Deus faz conosco. Quantos pais aqui amam seus filhos? Você ama? Todo pai que ama corrige. Eu tenho uma amiga minha que ela sofre até hoje porque não teve correção. Tudo que ela queria fazer, o pai fazia joia. Tudo que ela queria, o pai ia lá e comprava. Não tinha não. Às vezes a gente olha a lei de Deus e fala, puxa vida, Deus é duro porque está cheio de não lá. Mas o não foi feito para ser falado. Minha mãe me ensinou isso. Não, mas eu não sei dizer não, aprenda. Porque o não é bênção. Está lá na lei de Deus, e a lei é uma bênção. Agora eu quero ler uma parte do texto de Hebreus com vocês. Sobre a disciplina, sobre a correção de Deus. Abra comigo, lá em Hebreus 12. A partir do verso 1. Diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Paulo ele dá uma introdução aqui, dizendo, filhos, é assim que deve se comportar. É assim que vocês precisam ser. E ele continua, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. É verdade isso. Nós lutamos ainda contra o pecado, todos os dias. Verso 5, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. E ele diz, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor,
nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Nós olhamos esse verso e nós falamos, puxa vida, olha lá, o Deus da velha aliança aparece aqui de novo, e agora ele começa a me repreender e me castigar por aquilo que eu fiz. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que existem coisas que o pai olha lá de cima, e o pai fala assim, isso aí não, deixa eu tirar da frente dele. Isso aqui, filho, não é assim, peraí, deixa eu colocar outra coisa aqui para ajustar o seu caminho. Irmãos, eu acredito assim, talvez se você acredita diferente não tem problema. Eu acredito que o pai, ele nunca nos corrige com doença, com acidente, e nem com... Eu escrevi aqui para não esquecer. Cadê? E nem nos tentando. Deus não nos tenta com nada. Deus não coloca enfermidade em você para você ficar melhor. E Deus não dá acidente para você, arranca uma perna, um braço, um olho, para você ficar melhor e agora andar no caminho. Eu não acredito nisso. Isso é obra do diabo. Mas o restante, irmãos, um pai que ama corrige. Eu passei, irmãos, em 2012, pelo meu primeiro desemprego. E eu fui mandado embora, irmãos, da empresa, e ninguém sabe por quê. Nem o cara que me mandou embora. Você acredita nisso? Eu fiquei procurando, eu fiquei pesquisando com pessoas que ficaram lá, por que eu tinha sido mandado embora. E eles falaram, não sei, ninguém sabe. Mandaram te mandar embora e te mandaram. Mas sabe, existia um propósito. E às vezes acontece coisas na nossa vida que nós não entendemos. Mas o pai que ama, ele corrige a rota. Há um tempo atrás eu moro em Santo André e trabalhava lá em Cotia, bem pertinho. E aí eu fui um dia chorando, falando, Jesus, eu não aguento mais trabalhar tão longe. E eu fui ousado, e nós precisamos ser filhos ousados. Eu falei, Jesus, eu não mereço, eu sei, mas eu quero um emprego que eu ganhe tanto, e eu falei assim, era uns 90% mais que eu ganhava lá. E eu quero trabalhar menos. Você acha que o pai ouve esse tipo de oração? Tem gente que acha que não. Fala, que filho pidão? O filho pidão recebe muito mais. E aconteceu que eu esqueci dessa oração quando eu fui mandado embora. Passou uns dias, eu me lembrei dela. O pai estava me encaminhando, estava me direcionando, sabe? E às vezes ele está direcionando você. Arrancou uma amizade, essa pessoa traiu você, graças a Deus, porque existe uma mudança de rota na sua vida. Perdi o emprego, perdi tudo, pastor, perdi o dinheiro, estou sem dinheiro. Tem algum propósito nisso? Pode ter certeza disso. Deus, Ele é o nosso Pai, todo pai que ama, Ele corrige a rota. Aleluia. Você pode dizer amém por isso? Jesus corrigiu a rota dos seus discípulos. Imagine, eu quero falar de Pedro aqui. Ainda bem que Pedro não está aqui, né? Senão ele ia ficar chateado. Fala só de mim. Todo mundo fala de mim, só fala dos meus erros. Tem algum Pedro aqui? Não, de verdade, Pedro. Não, você é João. Te falei essa semana que você é João. Pedro, que história que eu ia contar de Pedro? O Pedro fez eu esquecer. Não era. Me perdi na história de Pedro, dos erros de Pedro. Deixa para lá, irmãos. Deus está corrigindo a rota. Sai bem, né? Deus corrigiu, obrigado, Lê. Deus usou o Leandro para mim não falar o que não era para falar. Que eu orei hoje e falei, Jesus, não deixa eu falar nada que não é para falar. Mas tem uma terceira coisa que o pai é, ou que o pai faz. O pai ensina, que está ligado com correção. Mas
a correção, às vezes, independe daquilo que eu estou fazendo. É o pai que está corrigindo. Mas o pai ensina quando eu busco, quando eu conheço. Jesus, eu disse aqui, é a exata expressão do pai. E Jesus veio para nos livrar da escravidão do pecado e nos dar um novo e vivo caminho. Eu estava pesquisando, irmãos, que a doença do século, ela se chama ansiedade. Você tem ansiedade? É duro, né? Parece que até que é uma vergonha, né? Como que eu posso, cristão, ter ansiedade? Nós temos ansiedade. E muitas vezes nós estamos vivendo, por quê? Nós estamos ansiosos, porque nós estamos vivendo no automático. Nós achamos que vai acontecer. Deus vai me ensinando. Deixa a vida me levar. Vida leva. Ó, todo mundo sabe essa música. São os pagodeiros aí, né? Isso é um erro. Ansiedade. Quem disse que é para a vida te levar? É para Jesus te levar. E como que Jesus nos leva? Nós precisamos conhecê-lo. Como que a gente conhece? Já vou chegar lá. Nós estamos vivendo com pressa, grudados no celular, né, irmãos? Não, né? Irritados com o trânsito, né, Ná? Com menos tempo, preocupados se estão fazendo tudo certinho. E às vezes nós estamos nos culpando. Mas sabe, existe uma chave. Pega esse código. Tem uns falsos mestres aí dando código para você. Então pega esse código. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6. Não, tem uns falsos mestres. Aqui ó, é o verdadeiro. Não, o verdadeiro é Jesus. Aqui é o pastor da sua vida. Mateus capítulo 6, verso 25. De pai para filho. Isso é de pai para filho, esse conselho. Não tem nenhum lugar. Só lá onde nós devemos buscá-lo. Que diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. Quantos de nós já lemos esse verso? Quantos de nós já vimos tantas pregações com esse verso? Mas irmãos, vou ler de novo. Jesus está dizendo aqui, está nos ensinando como viver aqui na terra. Você quer viver bem? Você que disse assim como eu, que está ansioso? Está aqui a chave. Não se preocupem com as suas próprias vidas. Quando nós nos preocupamos demais com a nossa própria vida, ela gera em nós doença, enfermidade, ansiedade e morte. E Jesus ele continua aqui, ele não para só aqui, ele fala, olha, quanto ao que comer e ao que beber. E Jesus está falando aqui as coisas mais importantes que existem. Vou dar um exemplo. A partir de agora, nós estamos de jejum completo durante 15 dias. Quem vai suportar isso? Ninguém, nem eu. Não dá para ficar 15 dias sem beber. Dá para ficar 3. Mas Jesus está falando de algo completo. Não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem você muito mais valor? Você está aqui na mão do Pai. Você não tem muito mais valor para o Pai Celestial, está dizendo ele. Sim, nós temos. Não se preocupem. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Pelo contrário, quando nós nos preocupamos, nós tiramos o tempo que nós teríamos a mais. A preocupação gera doença, gera enfermidade, gera morte, gera estresse,
gera briga, é ou não é? Quando nós estamos preocupados demais com nós mesmos, nós esquecemos de olhar ao nosso redor. E eu nem disse para você dizer um shalom bem gostoso por mão do seu lado, né? Então diga um shalom bem gostoso por mão do seu lado. Se preocupe com quem está do seu lado. Pare, Jesus está falando, pare de se preocupar com você. Quando você se preocupa com você, vai dar ruim. E ele continua aqui. Porque vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Tem gente que não sabe nem o que é lírio. Pastor, o que é lírio? Lírio é uma flor linda. Você olha, você fala, como que pode ser tão linda? E Jesus confronta falando, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás disso. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam dessas coisas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e o amor de Deus, que é a sua justiça. E todas essas coisas, tudo que nós precisamos, nos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará com si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. O Pai aqui, Ele está nos ensinando a não nos preocuparmos com a nossa própria vida. E eu quero dizer um alento aos pais aqui. Pais, se preocupem com os seus filhos. Ensine os seus filhos. Não deixe para trás os seus filhos. Esse é um conselho meu para você. Não deixe que coisas secundárias roubem o seu jeito de pai com seus filhos. Porque os nossos filhos, eles serão a exata expressão daquilo que nós somos. Não daquilo que nós falamos. Eles serão aquilo que nós somos. O que nós valorizamos, os nossos filhos valorizam. Se você e eu, nós valorizamos o culto, nossos filhos valorizam. Se nós valorizamos a Bíblia, nossos filhos vão valorizar. Se nós valorizamos o outro em detrimento a nós, nossos filhos vão valorizar isso. Cuidado os pais em deixarem seus filhos soltos. Vou dar um exemplo para você. Eu e você, que é pai responsável, você insiste que o seu filho assista a aula e vá bem na escola, é ou não é? Mesmo agora na pandemia, você insiste nisso. Às vezes nós somos obrigados a disciplinar se não fizer isso, é ou não é? E por que nós somos flexíveis com outras coisas? Com o que eles assistem, para onde eles vão, onde eles dormem. Existem muitos casos, irmãos, e muito mais agora na pandemia, de abuso sexual de crianças. E onde acontece isso? Bem pertinho. Muito pertinho. Irmãos, tome cuidado com o que seu filho vê na internet. Nós abrimos outro dia, eu estava junto com a Nicole. Nós abrimos para baixar um programa. Irmãos, já apareceu um negócio assim tão terrível, que eu falei, não é possível. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos. O abuso, às vezes, vem do celular. O abuso vem da televisão que nós estamos vendo. Nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos cuidar uns dos outros. Estou falando isso para mim também, irmãos. Nós precisamos. O abuso pode ser evitado. A ingratidão na vida dos nossos filhos pode ser evitada. Ele ser um filho rebelde, ansioso, drogado, pode ser evitado. Quando nós determinamos algo para os nossos filhos, eu estava falando de estudo. Tem coisas que eu falo, tem que estar comigo. Você precisa estudar? Então você também precisa ler a Bíblia. Porque se é importante para você saber da história, da geografia, do inglês, é importante você conhecer a palavra de Deus. E nós estamos agora negligenciando isso. Não negligencie aquilo que é importante.
Eu sei, nós não estamos tendo os kids aqui, mas traga os seus filhos se você puder. Traga eles. Deixa eles ouvir aqui um pouco. Deixa eles assimilar o que eles assimilam. Eu vejo as crianças aqui, de boa. De boa, não vejo nenhuma criança correndo aqui, só o meu, de vez em quando. O meu é o teto dos bagunceiros aqui. Então, para baixo, está tudo liberado. Seu filho quer correr lá atrás, deixa correr. Quer passar no meio das cadeiras, passa. Mas traz ele aqui. Se você pode, claro, você não tem nenhum problema. Traga junto, traz sempre junto. Ontem nós fomos numa reunião de pastores, passar o dia todo. E eu falei assim, vou levar os meus filhos, os outros filhos vão estar lá. Cheguei lá, só tinha eles de criança. Aí eles ficaram meio entediados um pouquinho. Daqui a pouco, passou. No final, eles estavam orando lá. A hora que a gente foi dormir, eles estavam falando, que dia incrível que nós tivemos. Que dia incrível. Leia a Bíblia com seus filhos, irmãos. Leia. Ensine eles a ler. Mas se eles não têm ainda prática, faça ser gostoso. Lá em casa é todo dia. Tem dia que eu estou cansado e o Benjamin, pai, hoje tem historinha. Hoje tem. Todo dia tem. Eu falo, todo dia tem. Aí eu divido. Amor, hoje é você. Nós dividimos isso. Pais, dividam isso. E ontem foi a vez da Nicole. Eu comecei a contar sobre Jacó. Eu falei que eu ia falar dela. Eu incluí a história dela aqui hoje. Estamos lá falando sobre José. Só tenho 10 minutos, 5. Sobre José. A banda pode vir aqui já me ajudar. Já vamos ganhar tempo. Vou falar. Estava falando sobre José. A Nick, não, pai, não. Eu que vou contar a história. E ela começou a contar a história, irmãos. Começou, eu falei, filho, você está entendendo? Tô. Aí chegou uma hora que ela falou assim, Benjamim, que era o filho mais novo, era paquerado pelo seu pai Jacó. Irmãos, virou uma diversão a história da Bíblia. Eu falei, que é paquerado? Que é paquerado? Irmãos, precisa ser divertido. Tem dia que eles vão ouvir só um pouquinho e já vão... Não tem problema também. Serve para nós também. Quantos de nós faz dias ou meses que não pega a Bíblia e fica lá 1 hora, meia hora, 15 minutos? Nós como filhos precisamos também. Você pode dizer amém por isso? Ufa, fiquei com medo de você não dizer amém agora. E por último, dentre tantas características que o Pai tem, o Pai nos presenteia. Aleluia, diga aleluia. O Pai nos presenteia. A salvação e o amor do Pai são de graça. Você nem precisa fazer nada. Nadinha para receber. Mas sabe, tem uma coisa que você precisa fazer para merecer. Lá em Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer em quê? Que ele existe primeiro e que ele recompensa aqueles que o buscam. Uau! O nosso Deus é criador de todas as coisas e ainda nos presenteia, simplesmente por nós crermos nele. Crer não é uma passividade. Crer é algo ativo. A minha crença me leva a viver como eu acredito. Como eu acredito, ou como você acredita, te move todos os dias. Aqui Jesus está dizendo, aqui o escritor de Hebreus está dizendo, a fé, ela nos move a receber de Deus recompensa. Gostaria que você ficasse de pé. O Pai presenteia aqueles que o buscam. Ler a Bíblia, se relacionar com Ele, estar nos cultos, nas células online, Ele estava ali atrás. Traz recompensa para nós. Quem quer receber recompensa do Pai? Feche os seus olhos então. Enquanto o louvor toca, diga para Ele algo que está no seu coração. Diga.
Nem que for para dizer que você o ama. Para dizer que você quer sentir mais dele hoje. Porque ele tem mais para nos dar. O Pai é apaixonado por você. Feche os seus olhos e sinta essa paixão. Em tudo na formação das nuvens tem você. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Oh, Jesus! Ele está aqui, irmãos. O Pai está aqui. Que você precisa do Pai. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar. O Pai quer falar com você. E ao seu soprar, posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo na formação das nuvens tem você. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Descansa o seu coração agora para receber do Pai. É de pai para filho agora. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar. E ao seu soprar, posso ver criar a vida. Aleluia. Erga suas mãos. O nosso Pai é louvado. Senhor, você é louvado aqui no nosso meio. A cantar. Aleluia. Entrega ao Pai agora. Não tenha medo. Toda a criação te louva. Aleluia. Aleluia. Toda a criação a cantar. Aleluia. Toda a criação te louva. Se você tem alguma enfermidade na sua alma, coloque a mão no seu coração enquanto você canta. Enquanto você canta, Deus vai curar você. Tudo que eu vejo me faz lembrar. Ele está tirando a sua você. ansiedade. Ele está tirando o seu medo. Me faz lembrar você. Tudo que eu sinto. Vai profetizando sobre a sua vida. Que eu respiro. Uau! Só penso em você. Oh, aleluia. Tudo que eu vejo Receba agora. me Receba faz cura. lembrar você. Receba cura sobre o seu coração. Me faz lembrar você. Tudo que eu sinto. Sinta Ele agora.
Faça assim com suas mãos. Aleluia. Jesus, obrigado. Obrigado porque você nos fez integrantes da maior família, da melhor família, da família mais abençoada que é a sua. Nós recebemos de graça isso. E de graça nós vamos dar, Jesus. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos. Quem está enfermo, receba agora a sua cura. Receba a sua cura agora. Se você puder, coloque a mão no lugar da sua enfermidade agora. O Pai quer curar você através de Jesus. Porque Ele não quer ver nenhum filho diferente de Jesus. Ele enviou Jesus para que você fosse igualzinho a Ele. Receba agora. Receba a cura agora sobre o seu físico. Receba agora. Seja curado. Seja curado do seu físico agora. Com sua mão no seu coração agora. Receba. Receba uma revelação nova da sua comunhão com Ele, do seu relacionamento com Ele. Esquece como seu pai terreno foi. Seu pai terreno, por melhor que pudesse ser, é incomparável com o Pai Celestial. Ele ama você, Ele corrige você, Ele ensina você, Ele presenteia você. Receba agora a revelação e o desejo de conhecê-lo mais, de buscá-lo mais, de se entregar a Ele mais, sem medo. Receba agora no seu coração. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Nós precisamos de você, Jesus. Eu abençoo a vida deles com a tua proteção divina. Anjos que nos protegem. Eu libero você para proteger os meus irmãos de saírem da tua rota. Jesus, corrige no Senhor a nossa rota aqui. Como a Suelen disse, nós não seremos aqueles conhecidos que se afastaram de você. Nós seremos conhecidos por aqueles que permaneceram debaixo do teu favor e do teu amor. Nós somos amados por você. Eu declaro o amor do Pai tocando o seu coração na parte mais profunda dele. Eu declaro as bênçãos dele alcançando você. Cada uma delas, aquelas que vão fazer você voar, vão fazer você prosperar, vão fazer você sentir paz. Tudo aquilo que impede você, eu declaro que vai sumir da sua vida. Eu declaro que você vai ter uma semana surpreendentemente abençoada. Eu declaro o favor dele sobre você. E o doce amor e as doces consolações do Espírito Santo acompanharão você hoje, amanhã e sempre. Se você concorda, aplauda o Senhor. Vá em paz, que Ele abençoe você.